Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Na última entrevista do ano de 2022, eu os convido a prestar atenção na mensagem maravilhosa que vem do budismo. A nossa conversa é com o monge Lama Rishen Kheirap. Ele é da escola tibetana. Eu aproveito para agradecer a todos vocês que sempre estiveram conosco no canal Angeline, principalmente aqui no ano de 2022. Desejo a todos vocês um feliz ano novo, um ano de paz, de convivência e que todos nós possamos, de verdade, reverberar a paz e o amor que existe dentro de cada um de nós. E aproveito para agradecer a equipe do canal Angeline, que está sempre aqui conosco para cumprir o nosso propósito, disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. E um agradecimento especial a você que sempre compartilha os nossos vídeos, os nossos áudios, deixa o seu like e também faz comentários. A todos vocês, um feliz 2023. Monge Lama Rishen Kheirap, da escola tibetana. É um prazer recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado pelo convite, Cris. É uma alegria estar aqui com vocês. Primeiro, eu quero explicar para vocês que eu vou chamar o monge Lama como Lama, e ele vai explicar por que eu vou dizer isso, e para que vocês entendam que eu não estou desmerecendo ou tirando a função do Lama. Então, como é que é isso? É uma boa pergunta. As pessoas às vezes se confundem. Elas perguntam isso. É uma pergunta recorrente e me alegra até que ela aconteça para que a gente possa explicar isso. Então, enquanto formação, eu tenho uma formação monástica completa. Então, eu sou, como se diz em tibetano, Gelong, ou em sânscrito, Bhikshu. Significa um monge plenamente ordenado. Então, dentro da ordenação monástica, nós temos o aspirante, o noviço e o plenamente ordenado. Então, no que diz respeito à formação monástica, eu sou um monge plenamente ordenado, eu sou um gelong, ou bhikshu. Muito bem. Isso em relação à formação monástica. Em relação ao nome lama, aí existem várias maneiras de explicar isso. Mas, aqui no Ocidente, para nós no Ocidente, geralmente, se usa a palavra lama àqueles que foram autorizados por seu professor raiz, por sua linhagem, a ensinar o Dharma. Então, um lama também pode ser entendido como um professor do Dharma. Mas se eu tiver no Tibete, se eu tiver no Nepal, na Índia, normalmente vai se referir os lamas do mosteiro. Os lamas do mosteiro são todos os monges do mosteiro. E as monjas têm o título de Ani. Ani lá, lama lá. Então, mas quando você está lá no contexto de um mosteiro, no Nepal, na ilha do Tibete, vamos referir aos monges como lamas, os lamas. Então, não tem essa propriedade de ser um professor do Dharma. Aqui no Ocidente, para nós, geralmente, vale que o nosso professor raiz, o chefe da linhagem, autoriza você a ensinar o Dharma. A partir deste momento, então, a gente recebe o título de lama e que vai se caracterizar para nós aqui como professor, aquele que foi autorizado a ensinar o Dharma. E quando o professor concede essa permissão, ele também pode conceder essa permissão para diferentes atividades. Ensinar o Dharma, qual parte do Dharma ele vai poder ensinar, se ele pode conceder refúgio, se ele pode dar iniciações, se ele pode transmitir lungs, aí já são especificidades dentro do Dharma para os praticantes do Dharma. Então,
Não é desrespeitoso de maneira alguma você me chamar de lama durante essa entrevista. Porque aqui no Brasil, eu sou o lama residente. Significa eu sou professor residente do Mosteiro Sáquia Brasil. Ok? Suas santidades, meus professores, me chamam de lama, lama Rinchen. Também é a mesma coisa. Mas uma outra maneira que eu podia ser chamado, mantendo a tradição, seria Gelon Rinchen. Ou seja, Gelon significa monge plenamente ordenado. Rinchen, que é meu nome. Então, há várias maneiras de usar essa nomenclatura. Mas aqui, no contexto da sua entrevista, fique tranquila, me chamar de lama é o correto. Então, Lama, vamos começar aí já tirando uma dúvida. O que é exatamente ensinar o Dharma? O Dharma, a palavra Dharma, normalmente é usado para se referir ao legado, aos ensinamentos, aos 84 mil versos que foi ensinado por Siddhartha Gautama, aquele a quem nós nos referimos como o Buda. O Dharma é o caminho à iluminação. Iluminação, vamos tirar todo o misticismo dessa palavra. Iluminação significa, a palavra Buda em si significa desperto. Aquele que despertou do sonho da ilusão. Qual a ilusão? A ilusão comum a todos nós. Acreditar que o fenômeno é todo e qualquer coisa que nos sensibiliza através dos 5 sentidos. Tá? A casa, a água, o perfume, as flores, a comida, o carinho, o afeto, qualquer coisa. São fenômenos. A ilusão é que nós cremos firmemente que nós dominamos, controlamos e possuímos o fenômeno. Ok. O seu corpo é um fenômeno. Você tem posse, controle e domínio sobre ele? Não. Nós envelhecemos todos os dias, nós mudamos todos os dias, nós podemos morrer a qualquer momento, certamente iremos morrer, nós podemos desenvolver uma doença sem saber, enfim. A casa que nós possuímos tem registro no cartório. Eu possuo essa casa. Vem um vendaval e leva a sua casa. Vem uma política do município e desapropria a sua casa. Enfim. Amigos, vêm e vão. Riquezas, vêm e vão. Tudo é impermanente. Por que é impermanente? Porque todas as coisas, para surgir, se manter e se dissolver, dependem de causas e condições. Nós nascemos de causas e condições, estamos vivos até esse momento porque as causas e condições permitem isso, favorecem isso, mas certamente, quando a causa e a condição cessar, nós morremos. Então, a grande ilusão é pensar que você tem posse, domínio e controle. Isso faz com que nós venhamos desenvolver apego, aversão e indiferença, ou ódio, raiva, desejo, e assim por diante. Então, quando você entende que todas as coisas são impermanentes, e elas são impermanentes porque todas as coisas dependem de causas e condições, quando você verdadeiramente entende isso, você tem o estado desperto. O Buda, o próprio Siddhartha, após alcançar a iluminação, viveu por 45 anos ensinando o Dharma. Caminhando pelas florestas, nunca construiu nada, dedicou a vida a ensinar o Dharma, porque ele entendeu. Então, todos nós, inteligentes, possuímos cognição, inteligência e tudo mais, racionalmente, nós podemos entender isso. Mas aplicar isso na nossa vida é uma outra história. É Seria difícil, bom, né? seria bom, né? Mas o apego é sustentado por essa visão do ego. O ego é algo que nós temos e é uma consciência que cria a dualidade. Eu, você, eu, o objeto. Se tem eu, tem o objeto. Então, a relação que se estabelece com esse objeto é a causa e a condição do nosso sofrimento. O Então, que, na verdade, desculpa. Então, o Dharma é o caminho, um método através do qual todos e qualquer um de nós pode alcançar o pleno entendimento sobre isso. E alcançar o pleno entendimento sobre isso
nos libera das raízes do nosso sofrimento. É basicamente isso. Entendi. Agora, dentro do budismo, a gente pode chamar que há diversas linhas ou linhagens, não sei o termo, e o senhor é do budismo tibetano. Eu queria que o senhor explicasse como é o budismo tibetano e qual é o papel do Dalai Lama no tibetano. Bom, o budismo, como nós o conhecemos, vem daquele que nós chamamos o Buda da nossa era. O Buda da nossa era é aquele do qual nós recebemos os ensinamentos, esse legado todo, que viveu há quase 3.000 anos atrás, mas nós podemos contar a história dele. Ou seja, se você for na Índia, se você for no Nepal, você vai visitar os lugares que Buda nasceu, que Buda viveu, que Buda alcançou a iluminação, onde ele deu o primeiro ensinamento, os lugares que ele caminhou, onde ele alcançou a iluminação, onde ele morreu. Então, a gente chama isso do Buda histórico, ok? Este é o Buda a que nós nos referimos, cujo nome é Siddhartha Gautama, mas nós, a maior parte do tempo, nos referimos ao título Buda. Então, os ensinamentos budistas, que hoje, nessa era, é vivido, praticado, vem do Buda histórico. Ok. Que ocorre, ele nasce na Nepal e as outras atividades todas dele ocorrem na Índia. Porque naquela época era ali que as coisas estavam. Geograficamente, historicamente, politicamente, enfim. Mas hoje, na configuração de hoje, Buda nasceu no sul do Nepal, numa região chamada Lumbini, e a eliminação dele, o primeiro ensinamento, a morte dele e outras grandes atividades aconteceram na Índia, no que nós conhecemos hoje como Índia, colocamos assim. Então, esse Dharma, esse budismo, vem deste Buda. A partir do momento, como eu falei uns minutos atrás, que o Buda ensinou por 45 anos, então muitos tiveram o privilégio de receber ensinamentos diretamente dele. E foi também ao tempo dele que surge a primeira escola, ou os primeiros monásticos, que é uma escola que existe até hoje, que é a escola Theravada. A partir disso, o budismo, as pessoas que vêm receber os ensinamentos, vêm de outros países, vêm em outros momentos historicamente falando. E o budismo é levado para outros países, historicamente falando. Então, obviamente, os primeiros são os países próximos, como Sri Lanka, a Malásia, a Tailândia, a China e assim por diante. Os ensinamentos do Dharma são ensinamentos que o método é o estudar, contemplar, praticar. Não existe nada que diga deve ser esta roupa, deve ser desta forma ou daquela forma. Então, o engraçado de pensar é que ao tempo do Buda, quando as primeiras pessoas se aproximaram dele com a intenção de segui-lo, estar com ele, Buda disse: vocês querem estar ao meu lado o tempo todo, então a gente vai colocar algumas regras, o que hoje nós conhecemos como os votos monásticos. Mas Buda não deu, por exemplo, eu sou um bhikshu, eu tenho 253 preceitos que eu devo preservá-los, mantê-los. Mas o Buda não deu os 253 preceitos de uma vez só. Ele foi, a primeira coisa que surge é a conduta. Então, aqueles que querem praticar o Dharma devem ter uma conduta ética e moral. Para sustentar essa conduta ética e moral, aí ele foi dando os preceitos. Os primeiros preceitos: não matar, não roubar, não mentir, não se intoxicar, não ter má conduta sexual. Depois, ao observar como essas pessoas estavam praticando esses preceitos, Buda foi agregando outros preceitos. Porque há que haver disciplina. Tanto a disciplina ética e moral, como também a disciplina da prática, das meditações e a sua prática de vida. Então, à medida que o budismo vai caminhando para outros lugares,
ele vai sendo adequado, não o ensinamento, mas o estereótipo, vamos dizer assim. Então, esta vestimenta que eu estou usando é de um monge da escola tibetana. Você entrevistou o monge Hokkaido, por exemplo. Você notou que a vestimenta dele é outra. E se você for em outros templos da escola humanista, você vai ver outras roupas monásticas. Então, se você olhar, você praticamente consegue distinguir as escolas a partir das vestimentas dos monges. Tudo bem. Mas isso porque o Dharma, o Dharma em si, o ensinamento em si, ele nunca é tocado, mas se permitia que se adequasse às coisas. Então, por exemplo, a roupa de um monge Theravada, ele é cor de açafrão, amarelo açafrão. Quando isso vai para o Japão, por exemplo, só o imperador podia usar amarelo ou vermelho. Então, os monges teriam que ter suas vestimentas de uma outra cor. E assim foi surgindo essa grande variedade das roupas monásticas que a gente vê hoje em dia. Mas o importante é que o ensinamento do Buda é conhecido como Tripitaka, ou os 3 cestos, ou os 3 livros. O primeiro diz respeito ao Vinaya, que diz respeito à conduta ética e moral para monges e para laicos. O segundo livro é o Sutrayana, são os discursos propriamente do Buda. E o terceiro livro, chamado de Abhidharma, onde estão as 5 ciências. Então, esse conteúdo é o mesmo para todos, independente. O ponto onde pode acontecer, e acontece, é que essas pessoas que vieram estudar o Dharma, por exemplo, em Nalanda, a principal universidade budista que existiu, eles praticaram, meditaram, contemplaram e fizeram seus próprios comentários, que se chama Shastras. Então, quando o ensinamento vai para outros países, além da arquitetura dos templos, a própria imagem do Buda também muda, vai se adequando à cultura para onde o budismo foi. No entanto, o ensinamento não. O ensinamento é o mesmo. Só que daí surge uma outra coisa que são as escolas. Então, por exemplo, na escola Theravada, a ênfase está na meditação, na conduta ética e moral, que é extremamente rígida, e nos estudos dos sutras, os ensinamentos diretos do Buda. Então, essa é a escola Hinayana. Com o passar do tempo, surge a escola Mahayana. A escola Mahayana vai herdar todo esse ensinamento Theravada e vai acrescentar a ele, porque o Buda ensinou por 45 anos, sempre temos que lembrar disso. E os ensinamentos foram progressivos. Então, há um momento que surge o ensinamento que se torna a base de todo o caminho Bodhisattva, de todo o caminho Mahayana, que é o Bodhisattva, o caminho do Bodhisattva. Um dos principais textos que se refere a isso é um texto de Shantideva. No caminho do Bodhisattva, ou seja, no caminho Mahayana, vai se herdar tudo isso que é da Theravada e vai acrescentar a isso o caminho do Bodhisattva, as 6 paramitas e assim por diante. Dentro do Mahayana, existe uma progressão que vai se tornar o caminho Vajrayana. Então, o budismo tibetano está na categoria do budismo Vajrayana. O budismo sai da Índia e é levado para o Tibete. E dentro do Tibete, ele é praticado com ênfase no Vajrayana ou no Tantra. E assim é a característica da escola tibetana. Então, nós temos na escola Theravada toda a manutenção, a preservar de todo o ensinamento sobre conduta ética, de todos os ensinamentos sobre as meditações, principalmente Shamatha Vipassana, e o estudo dos sutras, os ensinamentos, os discursos dos Budas, com os comentários dos professores dessa escola. Dentro do Mahayana estão a maior parte das escolas, japonesa, chinesa, outras escolas. Surgem coreanas, surgem aí vietnamitas, enfim. Outras escolas surgem dentro disso que a gente chama do budismo Mahayana, em seus países, com as suas culturas. No entanto, o que é Dharma preservado. Há adequações da arquitetura dos templos, da vestimenta dos monges, ser vegetariano, não vegetariano, isso pertence a cada uma dessas escolas, que está dentro do grande grupo Mahayana. E tem, dentro desse grupo, o que foi
o budismo tibetano, que surge também da Índia como a tradição Kadampa. E aí ela permanece, e depois, no Tibete, a gente chama isso, então, de budismo tibetano. E desde o do budismo tibetano, a ênfase ao Tantra superior. Então, essa é a diferença entre as escolas. Mas, você, por exemplo, eu sou um monge da escola tibetana. Então, eu só estudo o Vajrayana? Não. Quando a gente está na escola Vajrayana, a gente vai estudar tudo que vem da escola Theravada, no que diz respeito à conduta ética e moral, às práticas meditativas, vai passar pelo caminho Mahayana, principalmente no que diz respeito ao caminho do Bodhisattva, que é a grande prática do Dharma, é o caminho do Bodhisattva, e as práticas das meditações superiores tântricas, que é uma característica da escola Theravada. Então, basicamente, é isso. E quem é Dalai Lama? O ciclo do Dalai Lama começa um tempo atrás, mas isso pertence dentro do budismo tibetano em si. A figura de sua santidade, o Dalai Lama, a palavra Dalai Lama significa oceano de sabedoria. O Dalai Lama, ele é o regente espiritual de toda a tradição tibetana em si. Então, dentro das escolas tibetanas, nós temos a Nyingma, a Sakya, a Kagyu, a Gelug, e temos a Bon também. Então, são 5 escolas, para as quais Sua Santidade Dalai Lama é o regente, o diretor espiritual de todas elas, o grande mestre, o guru. Então, o papel do Dalai Lama ao longo dos séculos, ele foi mudando, mas existia o Panchen Lama e o Dalai Lama. Então, o Dalai Lama era o líder religioso, o Panchen Lama cuidava do aspecto mais de política. Mas depois isso foi mudando, e hoje nós só temos o 14º Dalai Lama, que já há muitos anos abdicou do cargo de chefe de Estado e se dedica somente ao Dharma, a ensinar o Dharma. Existe no governo exílio como se fosse um parlamento, um grupo que rege o que a gente chama do povo tibetano em exílio, tanto os que estão na Índia, no Butão, ou mesmo que estão no Ocidente. Então, o papel de Sua Santidade Dalai Lama é um papel extremamente importante como líder espiritual. Então, a Sua Santidade é uma grande referência, ele ganha o Prêmio Nobel da Paz e tudo isso, mas ele se torna uma grande referência para todos. Então, apesar dele ser, enquanto líder espiritual, dentro do budismo tibetano, mas praticamente todas as escolas o respeitam, porque é uma pessoa que tem como base a não violência, ele tem como base um grande texto que a gente conhece como Responsabilidade Universal, e ao longo de todos esses anos, o Dalai Lama tem realmente exercido a grande função de harmonizar, pacificar, incentivar, ser uma pessoa que inspira. Esse é o grande papel de Sua Santidade, e ele o faz. Então, é muito lindo quando Sua Santidade, recentemente no aniversário dele, ele fala, eu vou viver 100 e poucos anos, porque a minha motivação de permanecer e ajudar, ela é incomensurável. Isso é o que me move. Então, quando você vê ele falar sobre isso, e não é só falar, ele é essa essência. Então, este é o papel do Dalai Lama, um grande líder espiritual. Já há muito tempo, ele não tem mais nada a ver com a parte da política, em relação aos refugiados e assim por diante. Além que ele inspira a não violência, ele inspira que todos os povos possam viver em harmonia e que todas as religiões possam viver em harmonia. E como é escolhido o Dalai Lama? Por exemplo, agora, quando passarem 100 anos, né, que ele imagina sobreviver, quando ele morre, quem é que assume? Como que é feita essa escolha do Dalai Lama? Eu não seria a pessoa ideal para dar essa resposta. Essa pergunta, na verdade, deve ser endereçada a quem puder responder isso por ele. O que Sua Santidade fala, a aspiração dele, é que talvez, a maneira de se eleger o novo Dalai Lama não seja mais como um tulku,
um renascimento de si mesmo, que é até ele foi dessa maneira. Há outros fatores hoje presentes que podem contaminar isso. Então, Sua Santidade tem uma preocupação muito grande de que, em algum momento, quando ele não estiver mais conosco, que não seja causa e condição de grandes desavenças ou, enfim, de sofrimento. Então, ele tem essa preocupação. Mas a maneira como vai ser feito isso, a resposta a essa pergunta, só alguém de Dharamsala que poderia responder isso. Agora, Lama, me diz uma coisa. O budismo, né, ele é uma prática que muitas vezes as pessoas consideram assim, o fulano é budista, então ele é todo zen, ele não se preocupa muito com isso. E os tibetanos, eles têm uma forte atuação política, eles são pessoas que estão sempre ali firmes, né, para combater coisas absurdas, como guerras e tudo mais. Então, como que o senhor vê realmente o budista? A palavra budista, falar assim, eu sou budista, eu acredito ser uma expressão muito ocidental. Geralmente, na Ásia, as pessoas falam, eu pratico os ensinamentos de Siddhartha. Eu pratico os ensinamentos de Siddhartha. É bem diferente, né? Então, para nós ocidentais, não é raro alguém dizer, eu sou de tal religião, mas não praticante. Uhum. Então, se eu não sou praticante de uma religião, eu nem devo confessar essa religião. Mais fácil dizer, eu sou ateu. Agora, eu não sou ateu, talvez a pessoa não diga isso porque os seus pais, por amar muito, nossos pais nos amam muito, sempre nos amaram e nos amarão. Nossos pais têm aqueles pais, né, que têm uma cultura religiosa, vão oferecer esse caminho aos seus filhos. Se seus filhos vão seguir esse caminho ou não, é fora o íntimo, é a escolha, né? Mas, certamente que nossos pais, por nos amar muito, nos oferecem um caminho. Ok. Mas também depende desses pais ser a prática desse caminho. Não é só levar a criança a um batizado, por exemplo, que a maior parte das religiões tem o rito do batismo. Então, quando você é batizado, você confessa aquela religião. Mas a maior parte dos batismos acontece quando você é bebê. Certo que depois tem outras etapas dentro do caminho, dependendo da escola, da tradição religiosa que você siga, que vai ter a afirmação, a reconfirmação e assim por diante. Já no Dharma, no budismo, o que faz com que você possa dizer, eu sou um praticante do Dharma, é se você receber o voto de refúgio. Refugiar-se nas três joias, no Buda, no Dharma e na Sangha. Essa cerimônia não é oferecida a crianças. Porque, primeiro, para receber o voto de refúgio, você tem que ouvir os ensinamentos, o que é o refúgio. E depois de você refletir, entender, contemplar, é uma escolha sua. Ir ao encontro do professor e solicitar a ele, me concede o refúgio. Então, não é uma criança que vai fazer isso. Então, geralmente, o refúgio é dado quando já é adolescente. Ou seja, você ouve o Dharma, contempla os ensinamentos do que é o refúgio e você escolhe, eu quero ou não seguir esse caminho. Isso é tão claro que mesmo as crianças filhas de pais tibetanos, budistas, praticantes, eles não são considerados budistas ainda, até que eles recebam o refúgio. E os pais, a maior parte dos pais, dão a eles a liberdade, porque faz parte do Dharma, do ensinamento do Buda, dar a liberdade de escolha. Então você não força seu filho a ser budista porque você é budista. Agora, se você recebeu o refúgio e tem na sua prática de vida o Dharma, pode ser que seu filho se sinta profundamente inspirado pela sua conduta, pela sua amorosidade, pelo seu acolhimento, pela sua conduta ética e assim por diante, e espontaneamente peça, pai, quando for possível, eu quero receber o refúgio. Então, as crianças vão com os pais nos templos, ver os pujas, escutar ensinamento, mas eles são livres, se eles querem ficar ali, eles ficam, se eles querem correr lá fora, eles vão. Ou seja,
Há uma coisa muito clara dentro do Dharma. Ninguém conversa, ninguém obriga ninguém a ser budista. No Ocidente, talvez ocorra. Olha, meu professor vem, o professor é famoso, o professor é isso, aquilo. Vamos lá, vai ser a iniciação, vai ser o refúgio. E a pessoa acaba indo. Então, não é raro, isso eu vejo muito. Eu pergunto a uma pessoa, mas você tem o refúgio? Ela fala, não, não tenho. E a colega do lado fala, tem sim, você foi comigo, lembra quando ele cortou seu cabelo? Ah, aquilo era o refúgio? Ah, então eu tenho. Não é Uhum. uma coisa boa isso. Porque ela Uhum. participou de uma cerimônia, ela lembra que cortaram o cabelo dela, que recebeu um nome, até tudo é muito exótico. Mas ela não absorveu, ela não ouviu os ensinamentos. O que que implica isso? Implica nesses 5 preceitos: não matar, não mentir, não roubar, não se intoxicar e não ter má conduta sexual. Minimamente, quando uma pessoa recebe refúgio, ela deve manter esses 5 preceitos. E por quê? O refúgio é uma escolha que deve ser consciente entre abandonar o caminho equivocado e adotar o caminho correto. Caminho equivocado é seguir o caminho da ilusão, onde nós vivemos numa grande onda de felicidade, 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 felicidade. Por quê? Por causa da ilusão. Então, quando você começa a praticar o Dharma e começa a ter suas práticas contemplativas, de pouco a pouco, gradualmente, você vai começar a perceber isso. Então, você começa a fazer, abandonar o que tem que ser abandonado e adotar o que deve ser adotado, na sua própria perspectiva. Ninguém vai dizer isso ou aquilo. Então, você vai desenvolvendo uma consciência mais plena sobre a qualidade do seu ambiente mental, por exemplo, a qualidade da sua fala, os seus pensamentos recorrentes, a sua experiência, e aí você vai abandonando aquilo que te causa muita inquietude e vai adotando aquilo que te oferece tempos maiores de um estado de serenidade, de lucidez e assim por diante. Ou seja, é um caminho totalmente experiencial e que a gente não transfere um para o outro. É a prática de cada um. Então, adotar o caminho do Dharma. Então, isso basicamente implica em dizer que o que é um budista? Um budista não é porque corta o cabelo, porque adota cachorro tibetano, aprendeu a fazer comida tibetana. Isso são estereótipos externos. O Dharma, em si, diz respeito a mudanças internas. Ou seja, como que eu percebo a realidade? A partir do momento que eu tiver maior consciência sobre a maneira como eu percebo a realidade, como eu me permito ser influenciado e impactado por ela, aí eu percebo que está totalmente em minhas mãos o direcionamento e a conduta da minha vida. Então, uma das coisas principais, quando uma pessoa começa a praticar o Dharma, a primeira coisa é ela vai perder a muleta da terceirização. Porque hoje nós, infelizmente, achamos que as coisas acontecem por culpa de outras pessoas. Raramente nós olhamos para a nossa vida e dizemos: isso que eu estou passando nesse momento é consequência das minhas próprias escolhas e não de outros. Então, no momento que a gente começa a chegar nesse lugar, é um lugar de grande libertação, mas é um lugar de grande responsabilidade, porque eu não tenho mais a quem culpar. Então, agora, eu vou assumir a minha vida. Eu vou fazer as escolhas de acordo com aquilo que eu entendo ser próximo àquilo que eu experiencio como felicidade. E aquilo que tem sido causa e condição de sofrimento, eu vou olhar e vou saber que cabe a mim. É como diz Mahatma Gandhi: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, hoje nós queremos que alguém faça o mundo um paraíso para eu viver. Eu não me responsabilizo por isso. O caminho budista é claramente você se responsabilizar por isso. Então, no Dharma, a primeira coisa que a gente perde é a muleta da terceirização. Então,
das maiores contribuições, eu acredito, do Dharma como um todo, é que ao estudá-lo, ao praticá-lo, nós vamos reconhecer a fragilidade da nossa vida humana, mas a grandeza que nela está contida. Então, muitos de nós, na verdade, todos nós, temos qualidades incomensuráveis. O Buda diz isso, que todos nós somos Budas em potencial. Não vivemos uma vida búdica, que seria uma vida sem as ilusões, porque ainda estamos nesse arcabouço da ilusão. E esse corpo humano, por causa dos 5 sentidos que temos, ele busca sensações de prazer, experiências de prazer. E nós nos apegamos às experiências de prazer, sem dedicar nenhum momento a explorar um pouco mais. Essa experiência tão prazerosa, ela é permanente? Como é que eu cheguei até aqui? Ela se tornou tão forte em mim que eu já não mensuro mais as minhas ações para que eu possa repetir essa experiência de prazer a qualquer custo? Será que nessa busca de prazer eu não estou infringindo a liberdade e o direito do outro? Será que nessa busca e na experiência do prazer eu reconheço a dignidade do outro? Ou seja, são questionamentos necessários. Porém, poucos querem fazer isso. Então, e por isso que, por exemplo, nós somos 7 bilhões de seres humanos hoje habitando esse planeta. Qual é a aspiração fundamental de todo e qualquer ser humano? Ser feliz. Então, nós devíamos ser um planeta, um sol de felicidade. Porque são 7 bilhões de pessoas que têm como aspiração fundamental felicidade. Porém, não é isso que a gente vê. Nem a partir de nós mesmos. E por quê? Porque, apesar da aspiração fundamental de todos e cada um de nós ser felicidade, nós vemos felicidade em diferentes lugares, em diferentes coisas. E tornamos essas coisas objetos das nossas ações, da nossa conquista, da nossa inveja, dos nossos ciúmes, da nossa avareza, da nossa mesquinhez. Então, mesmo que estejamos em busca de felicidade, nós estamos produzindo sofrimento. Simplesmente por não fazermos um exercício que deveria anteceder qualquer uma das nossas ações, que é uma coisa tão simples que se chama: qual a motivação e intenção desta ação que eu estou para realizar? Qual a motivação e intenção de ir do ponto A para o ponto B? Qual a motivação e intenção de chamar meu filho para uma conversa? Qual a motivação e intenção de escapar quando minha esposa me chama para uma conversa? Ou seja, são exemplos do dia a dia, que claramente evidenciam que nós, a maior parte do tempo, não estamos presentes integralmente nas ações que nós temos. Então, a terceirização é uma muleta que nos permite apontar: alguém é responsável, menos eu. Quando você pratica o Dharma, principalmente no contexto das ciências contemplativas, você começa a perceber o que te inquieta e como que você se direciona a essa inquietude. E qual resultante vem disso. Então, por isso que a gente fala que um praticante do Dharma, ele perde a muleta da terceirização. Mas ele assume conscientemente a sua liberdade. Só que não existe liberdade sem responsabilidade. Ou seja, o que preserva a minha liberdade é a responsabilidade com a qual eu a exerço. E preservando a minha responsabilidade, a minha liberdade está presente. Então, muito da geração nova, e eu não estou criticando jovens, mas muito da geração jovem vem de uma escola que pode tudo. Né? Talvez nós, pais de gerações passadas, quisemos liberar nossos filhos de todas
opressões que nós possamos ter passado. E queremos que nossos filhos fossem livres. Mas esquecemos de dizer a eles algumas coisas sobre responsabilidade. Então, hoje em dia, quando a gente quer ter uma conversa de responsabilidade com os jovens, eles já veem isso como um ato punitivo. E não é. Então, certamente que, tendo habilidades do diálogo com os jovens, eles certamente adotam. Porque eles percebem, na própria experiência da pouca idade que eles têm, o quanto eles têm colocado a juventude deles, a fase mais linda da vida, que é a adolescência, em risco. Então, é uma construção de diálogos, são pontes de diálogos que nós temos que construir. E o Dharma, certamente. E Sua Santidade, você falou de Sua Santidade anteriormente, Sua Santidade, o que ele mais gosta é de ter diálogo com os jovens. E ele tem uma habilidade enorme de inspirar os jovens. Então, não é que não esteja ali, mas falta aos pais, à comunidade como um todo, aos líderes religiosos de diferentes religiões, a ter diálogos com os jovens. É muito necessário isso, para que eles adotem uma conduta responsável, que é a única forma deles preservarem a liberdade deles e terem uma vida plena, uma vida feliz. Então, seria isso que eu gostaria de concluir. Então, dentro do que a gente fala, dentro do budismo, sobre isso, a gente talvez entenda a necessidade muito grande. Isso é uma fala de Albert Einstein. Há uma fala de Albert Einstein que fala: no mundo de hoje, nós vivemos a vida sob a perspectiva de uma visão de ótica, totalmente equivocada, onde nós colocamos as nossas prioridades e depositamos a nossa felicidade em coisas totalmente temporárias e de um curto período. Então, o tempo todo, nós estamos numa inquietude muito grande. Nós devemos expandir nossos laços de afetividade, de amorosidade, do cuidar um do outro, de maneira que a humanidade se reumanize. Se a humanidade não se rehumanizar, certamente ela está fadada a se autodestruir. Einstein disse isso. Então, e a gente vê isso no dia a dia. A gente está vendo isso no dia a dia. Principalmente no momento presente. Né? E não é nesse ou naquele país. Isso se tornou uma necessidade global. E talvez seja por isso que há um título de Sua Santidade que chama Ética para o Novo Milênio, que eu recomendo que todo mundo leia. Se tornou o livro de cabeceira de muitos pensadores, de muitos grandes líderes, que é realmente nós entendemos que a responsabilidade ela é universal, porque nós somos seres absolutamente, totalmente, sem dúvida nenhuma, interdependentes. E que não há fronteiras geográficas ilusórias, porque elas são ilusórias, o homem demarcou fronteiras, que seja objeto da separação da comunidade humana. Então, eu creio, não foi ponto da sua pergunta, mas vou aproveitar. Nós passamos 2 anos numa pandemia. E não resta dúvida que o grande ensinamento da pandemia foi a interdependência. Foi o valorizar da relação humana. De como essas relações humanas, familiares, principalmente, estão sendo construídas. Porque, de repente, nós somos isolados e fomos obrigados a permanecer em casa e muitos ficaram isolados com as pessoas que não queriam estar. Que já não reconheciam mais quem eram essas pessoas nas suas vidas. Então, e a grande briga durante a pandemia era a briga do isolamento, o direito de ir e vir. Mas a pandemia mostrava que o direito de ir e vir só seria preservado se nós superássemos a pandemia. Enfim, todo o processo foi um processo de nós avaliarmos como que nós nos vemos enquanto sociedade, como que nós nos vemos, nossos papéis, de sermos corresponsáveis uns pelos outros. Corresponsáveis uns pelos outros. Né? E como seria a única maneira de nós virmos a superar a pandemia.
Então, hoje, talvez a gente esteja já para além do processo. No entanto, nós agora estamos experimentando uma segunda fase, que é o surgimento de vários efeitos secundários, efeitos colaterais para as pessoas que tiveram o Covid. De novo, vem a necessidade do cuidar um do outro. Sempre será assim. E aí, logo após a pandemia, vem o conflito entre a Ucrânia e a Rússia. E aí, está longe daqui, não nos afeta. Não, nos afeta. Está nos afetando todos os dias. E depois vem o momento político nosso, em particular. Ou seja, se juntar esses três momentos, bem próximos um dos outros, há um elemento comum: o quanto nós nos responsabilizamos uns pelos outros. O que seria o bem comum? O que seria uma meta comum? O que seria uma aspiração comum? E não está na mão desse ou daquele, está na mão de todos nós. Então, essa é uma grande lição. A interdependência e a impermanência. São dois grandes aspectos muito fortes, talvez o cerne de todo o letramento budista, desculpa, é nós contemplarmos a impermanência e a interdependência. Mais do que qualquer coisa. E quais as qualidades humanas que nós devemos cultivar para dar suporte a essa percepção de interdependência e de impermanência? Aí, já saímos totalmente do crer ou não crer. Já não pertence mais a esse lugar. Pertence ao lugar da consciência. De termos consciência de nós mesmos, da nossa vida, da fragilidade dela, a consciência dos nossos sonhos, o que nós queremos verdadeiramente realizar como seres humanos, e que instrumentos nós trazemos para realizar isso. Então já não está mais no crer ou não crer. Está agora na consciência presente, o momento presente, o que estamos aqui agora fazendo. Então, muitas vezes, a gente se preocupa muito com religião e religiosidade. Mas há algo que antecede isso. O que antecede isso, e só daria significado a ter um propósito, a ter, adotar essa ou aquela cultura religiosa, o que precede é nos entendermos como seres espirituais. E aqui, espiritualidade não é para jogar a conversa no místico, no esotérico, no intangível. E espiritualidade começa quando nós temos consciência das nossas qualidades humanas. O amor, a compaixão, a generosidade, a bondade, o esforço inerente à vida, a capacidade de concentração, de foco. E isso são qualidades inerentemente humanas. Que uma pessoa totalmente ateia tem, e uma pessoa totalmente devota tem. O ponto é, como é que as pessoas percebem isso? E como é que elas trazem essas qualidades como suas práticas de vida? Se elas assim o fizerem, naturalmente coemerge a percepção, a consciência e o pleno entendimento sobre a impermanência e sobre a interdependência. Aí, cabe a todos e cada um de nós realinharmos significados e propósitos de maneira que nós vivemos uma vida humana plena. E aí, o amor, a compaixão, o entendimento da interdependência, a empatia, tudo isso coemerge naturalmente, porque é parte da natureza humana. A empatia é parte da natureza humana. Todos nós temos. É Mas só uma talvez questão não de exista. despertar, né, Lama? A gente Senhora? precisa É, despertar tudo que está dentro da gente. nós precisamos despertar isso. E isso é uma prática de vida. É uma vida. Não é do hoje para amanhã, mas é possível. Então, talvez, o budismo traz isso como cerne. Então, a prática budista é uma prática de consciência presente. O que eu trago nesta vida? Esse meu corpo. Eu tenho inteligência, eu tenho cognição.
Eu faço parte de uma evolução. No momento presente, essa é a minha evolução. O que que eu trago? E como que eu sinto isso? E como que eu pratico isso? Para quem eu pratico isso? Qual o objeto e qual o objetivo disso? Então, se todos os dias nós acordássemos de manhã, sentássemos na cama e não morri. Uau! Muitas pessoas morrem à noite. Dá mais uma palpadinha. Não tive um AVC. Eu estou totalmente funcional, de posse da minha inteligência, da minha consciência, das minhas qualidades mentais. Eu tenho uma casa para morar, eu tenho uma roupa para vestir, eu tenho comida para comer e tenho um trabalho que remunera para pagar essas coisas. O que mais que eu preciso? Eu preciso ser um ser humano pleno e feliz. E isso não está nos estereótipos, não está nas materialidades. É certo que materialidade pode trazer algum nível de conforto físico, mas não mental, não emocional e não espiritual. Isso é claro porque há pessoas que gozam de uma materialidade tremenda e vivem aflitas, deprimidas, tristes. E há pessoas que praticamente não têm nada material, mas têm um sorriso no rosto, têm uma leveza, vive a vida. Então, estou falando alguma coisa que ninguém tenha visto? Não. Nós vemos isso todos os dias. E quando nós vemos isso, talvez a gente traga um questionamento interno. Quando você Então, entra no Lama, ônibus, quando você está no transporte público, que é um dos melhores lugares de prática de vida, você está exposto. E se uma pessoa passa e você já, ao invés disso, do julgamento, pergunte-se, por que me é difícil ver um estranho como um amigo em potencial? Sabendo que talvez todos os amigos que você tem hoje foram em algum momento estranhos para você. Então, são práticas de vida. O Dharma, todo o caminho do Dharma é prática de vida. Não há separação. Se eu posso meditar, mas se eu não for capaz de trazer a minha experiência meditativa para a minha prática de vida, essa meditação não adiantou nada. Eu iludo enquanto estou meditando e não sei lidar com a vida quando estou na vida prática. Então pode haver essa dicotomia. Então, por isso que a gente fala. é como dizem alguns padres, né? A missa começa quando você sai da igreja. Porque é Exatamente. bem fácil você ser uma pessoa maravilhosa dentro de qualquer templo. O negócio é quando você sai de lá e começa a praticar. Ou talvez quando você está dentro do templo, você já começa a olhar as pessoas e tecer julgamentos. Ou seja, você está totalmente fora do que está acontecendo ali dentro. Exato. Então, é isso que a gente fala sobre ser praticante ou não praticante. Então, e olha, a gente está aqui, né, gravando o último programa do canal Angeline desse ano de 2022. Qual é o nosso propósito com essa entrevista do Lama, que é maravilhosa? É que você que nos assiste, que nos acompanha durante esse tempo todo, durante esse ano, que você reflita sobre essas palavras. É difícil a gente ter um caminho diferente? É, mas todo final de ano a gente tem esse costume de fazer novos propósitos de vida para o ano que chega. Então, o nosso objetivo é que você repense sobre a sua vida. E se você já está praticando, ótimo, converse com outras pessoas. Se você ainda não é praticante, você não precisa exatamente ser um budista, mas você pode repensar sobre isso. O que o monge, o lama, desculpa, o que o lama fala aqui conosco é a autorresponsabilidade e a interdependência. Nós somos corresponsáveis por tudo o que acontece. Foi isso que eu entendi. E é Então, isso nós aí. precisamos pensar qual é a nossa atitude de verdade para o ano novo. Quando a gente chega e diz, eu só vou ser feliz quando eu ganhar na loteria, eu só vou ser feliz não sei o quê. Não, olha, ele acaba de dizer, você acordou, apalpou seu corpo, você viu que você está viva.
né? Então, você precisa começar, o que se diz hoje, modernamente, reverberar essa alegria de viver e começar a se responsabilizar pelos seus atos e pelos atos dos outros. É como quando você mora numa cidade grande, ou talvez até numa cidade pequena, e você tem uma consulta médica, por exemplo, e você sai 5 minutos antes de casa e achando que vai chegar lá no horário previsto. Olha, se você já sabe que tem a consulta, se você já sabe o que você tem que fazer, você tem que sair antes para poder chegar no horário. A culpa não é do trânsito, a culpa não é do elevador que não funcionou, do motorista que foi lerdo, não. A culpa é sua, porque você não se organizou para isso. Isso é um exemplo bobo, mas na verdade, serve para muitas coisas na nossa vida. Não é isso, Lama? É por aí, é por aí. Eu gosto de dar um exemplo assim, bem fácil para todo mundo. Do momento que você acorda de manhã até o momento que você vai dormir à noite, quantos itens você usou? Então, acorda de manhã, acende a luz, torneira água, café, comida, roupa, rua, transporte coletivo, o seu próprio transporte, a rua. Vai pensando, você está usando tudo isso, certo? Como que tudo isso está ali pronto para ser usado? É porque incontáveis pessoas trabalharam enquanto nós dormimos. Então, você vai na padaria, tem um pãozinho quente, enfim, pensa em tudo que você usa em um único dia para realizar o seu trabalho, que permite com que você realize o seu trabalho, tanto como empreendedor, como colaborador em algum lugar. Pensa nisso, primeiro. Depois você pensa, eu conheço essas pessoas? Não. Talvez conheça o motorista do ônibus, você pega o ônibus sempre no novo horário. Veja que você conhece, é um mínimo, é um número infinitamente pequeno, comparado com todos os itens que você usa durante o dia. Então, cada vez que você come aquele pãozinho quentinho com a manteiguinha, que dá aquela, né? Todo mundo sabe que come um pãozinho quentinho, aquela alegria, aquela satisfação, naquele momento você se conecta com a pessoa que produziu o pãozinho. Você vai se conectar com a pessoa que produziu o trigo. Ou seja, quando você se conecta com a sua alegria, com o que te trouxe aquele momento de alegria, você está se conectando com um número incomensuráveis de pessoas, causas e condições que permitiram que você estivesse comendo esse pãozinho. Eu só citei o pãozinho. Agora pensa em todos os itens que você usou. Legal. Agora, quando você sai na rua e você tiver aquele movimento de julgar as pessoas, pela aparência, pela roupa, pelo piercing, pelo dread, pela orientação sexual, enfim. Cada vez que você tiver a tendência do discurso, lembra, eu não sei quem fez o pãozinho, eu não sei quem plantou o café, eu não sei quem trabalhou a noite inteira para ter água quando eu fui tomar banho, para ter energia. Você conhece? Não, não conheço. Pode ser qualquer um, não pode? Pode. Inclusive esse que você está julgando. Então, só de fazer esse exercício, talvez te acalme o seu julgamento e transforme o seu julgamento num ato de gratidão. A gratidão é uma virtude que pacifica, traz calma, traz alegria. A neurociência diz que a base do cérebro humano é bondade. Gratidão é uma expressão da bondade. Então, que fica aqui a minha sugestão. E não espera até o próximo ano para fazer uma olhada nos seus sentidos e propósitos. Começa agora, começa já. Porque ano novo é só uma noite que muda um número. Mas na nossa vida, ela segue, ano após ano, dia após dia. Então, esperar para o novo ano, esperar por um momento X para fazer tal coisa,
Uma característica do Dharma, do budismo, é uma frase que diz assim: eu não sei o que vai chegar primeiro, o nascer do sol de amanhã ou a minha morte. Então, como tudo é impermanente e nós não temos nenhum controle sobre nada disso, e nós vemos pessoas morrendo todos os dias, de diversas maneiras. Então, essa certeza nós não temos. Então, uma das grandes práticas do budismo é viver o momento presente, o aqui e o agora, com o que eu tenho. E ter profunda gratidão pela vida assim como ela é neste momento. Mesmo que você esteja passando por um momento difícil, você ainda está vivo. Então, quando a gente lida com pacientes terminais, uma das coisas que a gente aprende é assim, ó, você está doente, mas você não é a doença. Você vai morrer, mas você não morreu ainda. Use esse tempo. Use o momento presente. Isso é mágico, transformador e libertador. Então, a minha mensagem, se houver alguma para dizer, eu os convido a todos vocês a fazer esse exercício. De você ter todas as coisas que você usa todos os dias. E seja grato a toda e qualquer pessoa que você não sabe quem é. Isso não impede que no momento que você põe aquela roupa gostosa, que você come um pão gostoso, que você abraça um amigo querido, tudo isso são causas e condições. Então, quando a gente fala que nós somos responsáveis pelo nosso momento presente, significa que nesse momento, no aqui e no agora, nós temos a condição de gerar muitas causas e condições cuja experiência terá como resultante um sentimento de felicidade e alegria. Então, seja grato todo mundo. Essa é a minha mensagem. Nossa, que lindo, Lama. E também, enquanto você faz esse exercício, né, o exercício da gratidão, ou mesmo de ir pensando, você não julga, sua cabeça não fica vazia e não vira o que a gente chama a oficina do diabo. Cabeça vazia, oficina do demônio. Então, quando você começa a pensar sobre a sua autorresponsabilidade, sobre você mesmo, né? E também você começa a pensar em tudo aquilo que te serve, porque é bem isso mesmo. Então, a gente começa a perceber que também não há tempo para julgamentos, para brigas, para discussões, porque todos nós dependemos uns dos outros. Foi sempre assim, E né? sempre Mas será. às vezes a gente precisa falar o óbvio, não é, Lama? Só para a gente poder lembrar isso todos os dias, né? Lembrar para a gente mesmo. E como disse a Sociedade Dalai Lama, se nesse momento você lembrar que você fez alguma coisa a alguém que está sendo experiência de sofrimento para você e para o outro, imediatamente corrija. Imediatamente. Não guarde rancores, remorsos, não guarde nada disso. Se liberte disso e libere o outro disso também. Então, ter uma vida plena, realizadora, não está associada a nada material. Felicidade, na verdade, é um estado de consciência, um estado mental, onde não há grandes oscilações. Porque eu posso pensar assim, a nossa vida é que nem um pêndulo, né? Então eu estou feliz, 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 mas quando isso aqui desabar, ele vai na mesma intensidade para o outro lado. Então felicidade, na verdade, é uma mente que não tem grandes movimentos. Ela repousa no estado de serenidade, de lucidez. A gente realiza o trabalho que a gente quer fazer, sempre dotado de alegria. A gente conversa com as pessoas com um sorriso, sempre de maneira positiva e construtiva. E com isso a gente se afasta dos grandes ventos, né, das emoções aflitivas. Esse é o grande ponto, é o que a gente deve cultivar. Isso é possível. Agora, você pode perguntar a você mesmo, né? É uma experiência de cada um, é foro íntimo. O que te inquieta? O que está te inquietando neste momento? A resposta vai vir de duas vertentes. Uma é algo que você tanto quer e ainda não está presente na sua vida, ou algo que está presente e que já podia ter cessado.
Quando você olhar diretamente para essas duas coisas, tanto para aquilo que você tanto quer, como as coisas que já deveriam ter cessado, você vai perceber claramente que ambas dependem de você. Para as coisas que você quer, você é o sujeito da criação das causas e condições para a experiência daquilo que você quer. E aquilo que você não quer mais, você é o sujeito da cessação da ação que mantém isso presente na sua vida. Então, muitas vezes a gente quer que alguma coisa cesse, mas a gente não renuncia. A coisa não vai embora sozinha. E nem as coisas surgem do nada. Aliás, nada surge do nada. E nada se dissolve do nada. Ambos dependem tanto da criação de causas e condições, como da cessação das causas e condições. Nós, cada um de nós, é o sujeito disso. Nossa, Lama, é uma Agora, delícia ficar te mas ouvindo agora aqui. o ponto é, se é assim, acabou a terceirização, meu querido. Mas você ganhou a sua própria liberdade, que você sempre teve. Faça as escolhas corretas e mantenha-se no caminho correto. É só isso. Nossa, Bom, Lama, é uma delícia te ouvir. Assim, é uma aula, né? E ao mesmo tempo é uma reflexão. Eu quero saber se o senhor gostaria de dizer alguma coisa que eu não te perguntei para essa nossa conversa. não. Eu gostaria apenas de convidar todos a essa reflexão da interdependência. Neste momento que nós estamos passando, uma reflexão sobre a interdependência é muito necessária. Só isso. E que todos nós venhamos a cultivar as qualidades que são inerentes a todos e cada um de nós. A generosidade, a ética, a paciência, a tolerância, o esforço da realização das coisas. Cultivar e nutrir o tempo todo uma mente e um coração nutrido de bondade amorosa e compassiva para com todos os seres. Só isso. E é um convite a todos vocês. Bom, Lama, olha, muito, muito obrigada, principalmente pelo seu tempo, que eu sei que é precioso, e também eu te agradeço imensamente pelo seu trabalho, por todas as vezes que o senhor leva essas mensagens para as pessoas que são ou não são budistas, que o senhor acredita que de verdade o mundo pode ser melhor, e todas as vezes que o senhor pratica todos os preceitos, vamos dizer assim, do budismo. E agradeço a todas as pessoas que nos acompanham aqui no canal Angeline, que colaboram para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Desejo a todos vocês um feliz ano novo, um ano novo da reflexão, da autorresponsabilidade e de pensar que no mundo todos nós dependemos uns dos outros. Portanto, a nossa mensagem é: faça a sua parte com responsabilidade, reverbere o amor e a paz que sempre esteve dentro de você. Faça essa reflexão e nós podemos garantir que o ano de 2023 será muito melhor do que já foi o ano de 2022. Agradeço também a nossa equipe aqui do canal Angeline, a Vera Moreira, a Carol Moreira, o José Eduardo Angelini Milani, a Débora Iglesias, que sempre colaboram conosco e nos ajudam de verdade a cumprir o nosso propósito. Monge Lama, muito, muito obrigada. Desculpa, acho que é o hábito, eu estou sempre te chamando de monge. Desejo Tá bom. também ao senhor um bom ano, um ano de 2023, na paz, como se diz. Tá certo? Que seja para todos nós. Muito obrigada e a todos vocês, até a próxima quinta-feira. Muito obrigada.